do EducaSenso. Todo mundo clica aí em continuar. E aí eu quero destacar que a Tati, ela é coordenadora de articulação do Conviva. Eu quero que você, né, Tati, aí na sua explanação, fale um pouquinho da importância de atualizar esses dados, né, e como que enfim, como que é importante a gente estar reunido para falar sobre isso. Perfeito, Flávia. Então, queria desejar novamente boa tarde a todos e todas que estão presentes conosco hoje. Esse encontro de hoje, né, ele faz parte de uma série de encontros que a Flávia vem tendo com vocês para explicar na prática a importância da importação dos dados da EducaSenso para o Conviva, né, e como vocês podem utilizar esses dados nas ferramentas. Bom, a plataforma Conviva Educação, que vocês já conhecem bem, né, e a Flávia já explica constantemente para vocês, ela dispõe de várias ferramentas, e essas ferramentas, elas trabalham de forma bem integrada. Então, hoje a gente vai mostrar para vocês como, fazendo a importação dos dados do EducaSenso, que vocês já fizeram, como importando os dados também de outra maneira, alimentando as ferramentas, vocês podem usar de forma mais completa outras ferramentas da plataforma, né? Como todas as ferramentas estão integradas, então é importante que vocês tenham esse banco de dados, alimentem esse banco de dados, mas que também cuidem desse banco de dados, né, no dia a dia. Então hoje nós vamos ter uma conversa sobre esse tema. Eu sei que muitos de vocês aqui já utilizam também a plataforma, então vão ter boas dicas para apresentar para a gente. Como a Flávia falou, eu sou coordenadora de articulação do Conviva. Eu estou na coordenação tem 1 ano e pouquinho mais ou menos, mas eu estou no Conviva já há mais de 5 anos. Então eu acompanhei lá desde o início da plataforma, né? Eu brinco que eu cheguei quando tudo era mato. E eu passei por esse início do lançamento da importação do EducaSenso, né? Então hoje a gente vem apresentar aqui para vocês as ferramentas, a utilização, né, a importância da utilização, e acho que a minha experiência aqui também venha a somar, né, para trazer algumas dicas de utilização para vocês, que eu vi no decorrer de toda essa minha história com o Conviva. Então, uma boa tarde a todos, sejam bem-vindos, bem-vindas, e vamos conversar. Eu não trouxe meu cafezinho, como eu falei, mas estou com minha água aqui do lado. Maravilhoso, Tati. A gente pode sair daqui direto para o café também, né? E fingir que a gente está no pessoalmente ali, compartilhando pão de queijo, a broa e tudo mais. Ninguém me mandou pão de queijo, olha Pois só. é. Eu tô te devendo tanto pão de queijo que eu não sei nem como é que eu vou fazer para te pagar essa quantidade de pão de queijo. Mas olha, gente, eu vou compartilhar minha tela aqui e a gente vai seguir no mesmo ritmo das nossas conversas anteriores, tá? Voltando aqui, eu já estou dentro da ferramenta Escolas e Matrículas, tá? Essa ferramenta é uma das ferramentas alimentadas a partir dos dados do EducaSenso, como a Tati falou. Então, existem alguns preenchimentos automáticos, dentre eles a ferramenta Escolas e Matrículas. No nosso combinado inicial, aquela visão, né, que a gente conversou já nas nossas falas anteriores, de que o Conviva ele vai sempre primar para o fortalecimento da gestão e da autonomia de vocês. Isso significa que o uso da plataforma ele é um uso autônomo também. Então, se eu estou dentro da ferramenta Escolas e Matrículas, eu vou clicar na interrogação e vou ter acesso aos recursos de ajuda. Tá? Então, aqui você tem um tutorial com vídeos que vão te ajudar a caminhar dentro dessa atualização, uma introdução também com o passo a passo do que é possível fazer, e o Dúvidas Frequentes, que já é para aquele usuário que já está ali na prática, na lida diária com a ferramenta. Só que aí você me pergunta, Flávia, por que a gente está fazendo aqui então? Se já está tudo explicado, tudo certo. É porque, gente, dentro da lógica das ferramentas, esses recursos eles estão focados na própria ferramenta. Então, se você perceber, a nossa conversa aqui está destacando aqui não como preencher,
mas qual que é a função desse preenchimento? O que ele impacta na minha rotina? O que ele impacta em tudo o que a plataforma oferece para a Secretaria Municipal de Educação? Então, diante da importação dos dados do Educacenso, a primeira coisa que eu quero destacar é se tem alguma escola que foi inaugurada depois da importação dos dados do Educacenso, eu não tenho que fazer uma nova importação para que essa escola conste na minha lista de escolas. Então, importei os dados do Educacenso. As escolas vão aparecer para mim nessa lista aqui, né? Se alguma escola foi inaugurada depois dessa importação, e a gente, aqui em Minas, eu já recebi pelo menos uns 4 municípios esse ano me perguntando sobre isso, porque uma creche foi construída, né? Ou, de repente, foi feita um termo de colaboração, de cessão, para usar um determinado espaço. Então, você vai adicionar essa nova unidade escolar aqui em adicionar escolas, tá? Clicando aqui, você vai fazer o preenchimento manual dessa nova escola que chegou na sua rede, tá? E aí os dados são os mesmos do que eu vou abrir na atualização da escola, ou seja, da escola que foi importada no Educacenso. O que eu preciso perceber aqui? Aqui eu não consigo importar como eu consigo lá na ferramenta Profissionais e Estudantes, como a gente vem conversando nas 2 últimas quintas-feiras. Aqui eu só consigo mesmo adicionar manualmente essa escola. Por quê? O Convive entende que é um fluxo bem menor de entradas de escolas do que de profissionais e de estudantes, né? É uma conclusão bem óbvia, bem fácil de chegar até ela. E outra coisa, nesse preenchimento aqui, quando você adiciona uma escola, é necessário que você preencha todas as informações. O que lá na importação dos estudantes e dos profissionais, é possível que você preencha somente o nome, os campos obrigatórios, né? Como no caso dos profissionais, nome, data de nascimento, no caso dos estudantes também. Então, aqui não, aqui você precisa preencher todos os campos, porque você está adicionando uma unidade escolar na sua rede. E por que você precisa de ter cuidado com essa adição? Eu vou explicar para você logo mais, né? Porque, por exemplo, se a gente está trabalhando com uma gestão dentro do Conviva, significa que quem monitora o plano e que usa a ferramenta de monitoramento do Plano Municipal de Educação no Conviva, essa pessoa vai abrir aqui essa ferramenta para saber quantas escolas, se aquela creche que estava listada como estratégia da meta 1, por exemplo, se ela já está em funcionamento, então ela vai abrir essa ferramenta, vai verificar, vai falar que está ok. Então, é importante que esses dados estejam atualizados, como a Tati disse, cotidianamente, né? Qualquer alteração, qualquer mudança, por exemplo, gestor, a gente sabe que muda numa dinâmica frequente, né, nas redes, algumas anualmente, outras bianualmente, então é uma atualização que você precisa manter constantemente aqui nessa ferramenta. E eu vou falar sobre isso logo mais. Eu Tati, queria fazer uma isso que observação, eu ia te chamar Flávia, agora, se tem sobre algum essa ponto. ferramenta. Vocês em Minas Gerais estão aí com o projeto Mãos Dadas, não é isso? Que é um programa de municipalização das escolas do 1º ao 5º ano. Então, vejam aí uma possibilidade, né, de inclusão de escolas nessa ferramenta. Então, vocês aderiram a esse projeto, municipalizaram escolas. Essas escolas vão precisar constar aqui também na ferramenta de escolas e matrículas, porque vocês vão contar com ela também na alimentação escolar, no transporte, na enturmação dos estudantes. Então, municipalizou a escola, coloca aqui também na ferramenta. Perfeito, Tati. E, assim, é uma informação muito importante que a Tati está trazendo, principalmente no que diz respeito ao que vocês lançarem nessa ferramenta, impacta em toda a gestão municipal dentro do Conviva. Por que a gente fala dentro do Conviva? Porque o Conviva, ele destaca as áreas, né? Alimentação escolar, transporte escolar. Então, por exemplo, o que você preenche aqui de horário de uma turma impacta lá no transporte, porque a pessoa do transporte ela vai puxar esse estudante e nessa lógica de dados, nessa vinculação de dados dessa ferramenta Escolas e Matrículas com a de rotas do transporte escolar, vai estar informado para esse motorista o horário que ele tem que retirar esse estudante na casa dele. E o horário compete com o horário da turma
do horário de estudo desse estudante, né? Por isso que é tudo tão ajustado. E aí, Tati, eu já tinha dito nos encontros anteriores que essa conversa ia ser a conversa mais complexa dos 3 encontros, porque ela é uma conversa que destaca os pontos de diálogo, de interface com a ferramenta profissionais, com a ferramenta estudantes e com as demais ferramentas do Conviva, que é o que a Tati está trazendo, e também com programas que vocês associem ao longo da gestão, como é o caso do programa Mãos Dadas aqui, exclusivo de Minas Gerais. Então, é importantíssimo isso que a Tati está falando. Se você municipalizou uma escola, se alguma unidade da rede estadual foi cedida para a rede municipal, você vai precisar de adicionar essa escola aqui. Muito bem lembrada aí a colocação da Tati. Tati, você fica à vontade para me interromper, e também se você quiser trazer o que está no chat aí, porque eu não estou vendo. E um outro ponto, Tati, que eu vou fazer na lógica, pessoal, que a gente vem trazendo. Eu vou trazer um ponto, a gente para as dúvidas, para os comentários e etc. Detalhe, por que a maior complexidade dessa nossa conversa hoje? É porque a gente tem aqui observações para os 2 perfis. Perfil da Secretaria Municipal tem algumas habilidades dentro dessa ferramenta, e o perfil da Secretaria Escolar tem outro. Então, a gente precisa estar muito atento, porque tem coisas que, se você fizer, você pode perder informações, por exemplo. Então, a gente precisa estar bem afinado aqui, bem atento ao que é possível e ao que é da minha competência e ao que não é da minha competência fazer, ok? Então, vamos lá. Vou aqui, depois que eu importei os dados, eu tenho a relação de escolas, a primeira coisa que eu vou fazer quando essa escola aparecer na minha lista de escolas aqui dentro da ferramenta, tá? Eu vou abrir, clicando em cima do nome da escola, eu vou abrir, e aí ao fundo tem uma trilha sonora de uma venda de alguma coisa, que, enfim, com a pandemia, a feira está na nossa rua, né? E aí eu peço desculpas para vocês, porque o home office tem dessas coisas também. Bom, então, abrindo aqui a escola, o que eu tenho? Eu tenho aqui algumas informações que me direcionam para o que eu preenchi no censo escolar, tá? Se eu não se essa escola não veio pelo censo, se eu cadastrei manualmente, então, quando eu abro as informações, diz respeito ao que eu registrei no cadastro da escola, tá? Portanto, ao abrir aqui, eu vou já configurar a edição, porque na medida que eu for lendo os campos, então cliquei no lapisinho, que na medida que eu for lendo os campos, se tiver algo que eu preciso atualizar, eu já vou fazer essa atualização, tá? Então, por exemplo, início e término do ano letivo. Se eu importei os dados em 2020, em 2021 já não corresponde essa data, né? Então, eu tenho que fazer essa atualização, né? Se essa escola, se ela está em atividade ou se ela está paralisada, enfim, pode ser que em algum contexto exista essa realidade. É bem rara, mas existe, né? E aí, lendo os campos, como eu falei, os campos são autoinstrutivos, eu já sei o que eu preciso preencher, mas alguns cuidados aqui eu preciso de ter alguma atenção também, tá? Essa questão de código, de numeração, se você não tem no momento que você está fazendo essa atualização, anota para você recuperar depois, porque você pode precisar dessa informação em algum momento, essa informação vai ser importante, e estando aqui, auxilia você a organizar o seu trabalho, tá? Bom, essas informações mais administrativas, né? A regulamentação da unidade, o código do órgão, enfim, esses campos aqui que vocês já preenchem no censo escolar e não é novidade para ninguém aqui, tá bom? Então, lembrando que o Conviva, os campos que a gente traz dentro dessas ferramentas são aqueles que o censo já pergunta para vocês. Então, aqui a gente está fazendo uma sincronia de informações, né? O Conviva não está pedindo nada novo, a gente está pedindo apenas que você organize essas informações em um único espaço para que você tenha essas informações em mãos sempre que necessário. Bom, órgão a que está vinculado é aquela informação, se é por exemplo, uma unidade público-privada, né, que a iniciativa
privada tem uma contrapartida, enfim. Aí você vai preencher essas informações que são de cunho administrativos, mas informações mais gerais da unidade escolar. Um ponto importante que você precisa observar é qual que é a esfera administrativa do conselho ou órgão responsável pela regulamentação dessa escola. Algumas escolas de Minas, por exemplo, têm uma regulamentação estadual, né? Outras municipal. Então, essa informação é bastante importante, né, para a sua organização. Sobre o gestor escolar, aí a gente já chega aqui no diálogo direto com a ferramenta profissionais. Lembram-se que a gente, quando estava conversando sobre a ferramenta profissionais, eu mostrei um ícone chamado gestor escolar, né? E eu disse, essa informação é importante para a conversa da semana que vem. Então, se você marcou lá que aquele profissional é gestor escolar, e gestor aqui a gente não está falando de coordenador, a gente está falando diretamente de diretor mesmo, né? do gestor escolar, do gestor máximo. Então, você vai clicar no mais para abrir os campos para você preencher quem que é esse gestor. Tá? E aí você vai pesquisar pelo primeiro nome ou por um sobrenome para que o sistema dê opção para você de relacionar o profissional que você já marcou na ferramenta profissionais, na atualização, como sendo o profissional que é gestor escolar. E aí, quando você fizer a pesquisa, você vai selecionar e informar aqui o cargo desse profissional. Tá? De repente, se for um vice-diretor, você pode marcar como vice-diretor. E aí, as demais informações que correspondem, né? Qual que foi o critério de acesso ao cargo, e aqui tem algumas opções para vocês, se é escolha de gestão, se é processo eleitoral. Gente, isso é importantíssimo. Essa atualização diz respeito à gestão democrática, diz respeito de quando você precisar recuperar essa informação para um diagnóstico da gestão democrática, por exemplo, ou para um memorial de gestão. É muito importante que você preencha isso conforme a realidade da unidade escolar que está sendo atualizada. Tá? Porque eu sei que dentro de uma mesma rede tem mais de um tipo de critério de escolha, mais de um tipo de acesso ao cargo de direção. E aí, se a situação funcional desse gestor, qual é? Isso também é importante, porque se tiver plano de carreira na sua rede, a associação dessa informação impacta, de repente, na pontuação, porque existem planos de carreira que determinam que se você ocupou cargo de direção num determinado momento, você tem uma graduação ali no plano de carreira. Então, se você tem plano de carreira com essa especificidade, é importantíssimo também manter essa atualização aqui. E aí, gente, esses dados de contatos, eu não preciso nem dizer da importância deles nesse momento da pandemia. Eu vi redes escrevendo experiências no Conviva, mencionando que se não fossem esses dados, eles não teriam conseguido vacinar os professores da rede. Né? Que a atualização dessa informação de e-mail, de telefone, salvou a rede. Por quê? Porque a Secretaria Municipal pediu uma mobilização em tempo recorde. E como muitos professores estão trabalhando com a questão remota, muitos estavam em outras cidades, nos seus sítios, nos seus ranchos, né? Então, para conseguir mobilizar no tempo recorde de 3 dias, foi só a partir desses dados aqui de contato. Então, como eu falei lá na ferramenta profissionais, os contatos são imprescindíveis, e também nos estudantes e aqui nas escolas e matrículas da mesma maneira. De repente, a gestão municipal de educação, o dirigente, precisa ali de um mailing de e-mails de todos os diretores escolares para uma mobilização recorde. Está aqui, então, o contato e o acesso a essa informação sem ter que ligar para a secretária escolar no descanso dela, ou, de repente, ligar na escola e não ter ninguém, ver aquele pavão, ai, meu Deus, e esse contato? Bom, então aqui o Conviva cooperando para essa comunicação que precisa existir também entre a Secretaria Municipal e as escolas, né? Então, colocando esses dados de maneira muito transparente para facilitar essa comunicação. Endereço, basicamente, né, a gente já sabe essa importância. Algumas escolas de zona rural, eu quero chamar a atenção aqui para o preenchimento da latitude e da longitude, porque quer dizer que esse dado impacta na
rotas do transporte escolar, por exemplo. Né? Chegou um motorista novo, né? Terceirizado, assumiu hoje, vai começar, né? E lá na rota ele já vai ter a localização geográfica dessa escola, se é uma escola de zona rural, por exemplo, por meio da latitude e da longitude dessa escola. Como que eu consigo esse dado? No Google Maps. Tá? No Google Maps eu consigo ali fazer um arranjo geográfico para conseguir essa informação de latitude e longitude. Tá? Sim. Queria falar duas coisinhas. Primeiramente, Perfeito. sobre a localização geográfica, né? Latitude e longitude. Para a gente que não trabalha diretamente no transporte escolar, né? Não sei se é o caso de alguém aí que trabalha diretamente, pode estranhar essa informação, né? Quando a gente criou essa ferramenta de rotas do transporte escolar no Conviva, era uma novidade muito grande até para a gente, mas aí a gente descobriu que quem faz as rotas não utiliza o endereço das escolas, né? Ele utiliza essa localização geográfica de latitude e longitude, porque muitas vezes, como a Flávia estava dizendo, a escola é rural, então o ponto de parada é no quilômetro tal da rodovia, né? E aí como é que ele sabe exatamente qual é o ponto de parada? Então, tanto essa informação das escolas, do endereço dos estudantes, endereço dos profissionais, os pontos de parada também do transporte são todos em latitude e longitude, tá, pessoal? Eu estou com uma pergunta aqui no chat, Flávia, da professora Andréia. Ela perguntou sobre os dados dos profissionais, caso seja gravado, tem como enviar um link? Eu imagino que ela esteja falando de outro momento, né, que vocês tiveram. Então, esclarece para a gente primeiramente, né, Flávia? Essa nossa conversa, ela fica gravada e você disponibiliza, é isso? Sim, na verdade, eu estou deixando para disponibilizar os 3 encontros nos grupos do Conviva, compilados já ali os três links, para ficar mais fácil para vocês compartilharem para as escolas e etc. Mas sim, professora Andréia, eu vou compartilhar esse link da ferramenta Profissionais e eu vou pedir uma gentileza, que você preencha a lista de presença, porque nessas listas de presença eu estou aqui identificando já os e-mails que eu preciso de compartilhar essa informação de maneira mais atenciosa, porque eu, primeiramente, vou assistir vocês que estão aqui ao vivo conosco, né? E depois a gente coloca à disposição dos demais municípios, por e-mail para aqueles que importaram o Educacenso e por grupos de WhatsApp para aqueles que estão nos grupos do Conviva, que são cerca de 7 grupos do Conviva aqui em Minas. Bom, inclusive você que não participa do grupo, caso esteja aqui, tem um link para você solicitar a sua participação, depois você pode me procurar, eu posso te passar. Chegamos no ponto, então, obrigada, viu, Tati, pela observação, que é muito importante mesmo a gente ter atenção nesse preenchimento. Chegamos num ponto aqui, que é um ponto de outras informações, mas informações não menos importantes, que dizem respeito, por exemplo, ao período escolar daquela unidade e também da etapa, as etapas que aquela unidade ela atende. Nesse período escolar, eu quero destacar dois pontos importantes. Opa, acho que deu uma travadinha na Flávia. Voltou? Voltou sim. Ai, que ótimo. Obrigada, Tati. Eu quero dizer, retomando aqui o ponto, que esse período escolar deve ser preenchido por você, unidade escolar, ou por você, secretaria municipal, porque eu sei que tem alguns municípios que é a secretaria que faz a atualização, que é a escrituração, e em outros é a escola, né? Então, esse fluxo, o Conviva não está determinando, interferindo na dinâmica do município. Quem tem que atualizar o período é a escola, quem tem que atualizar o período é a secretaria, não. Ambas as instituições têm essa autonomia conforme o fluxo estabelecido pelo dirigente municipal de educação e a sua equipe. Né? Ou seja, que vai determinar a escola que faz a atualização ou a própria secretaria. Mas o que eu quero destacar no período é que ele não vem
preenchido com o censo, e você deve fazer esse preenchimento manual, clicando aqui no mais, para acrescentar aqui esse período daquela unidade escolar. O que eu quero dizer aqui? O período nem sempre pode estar aqui disponível para você. Se não tiver, você vai clicar nesse izinho para cadastrar esse período, né? Por exemplo, tem período semi-integral, parcial da manhã, como no ensino híbrido a gente está vivendo vários tipos de período diferente, né? A gente sabe disso, na educação híbrida tem municípios que as aulas duram 2 horas, né? Então, faça a inserção desse novo período aqui, tá? E depois que você inseri-lo aqui, você clicou naquelezinho, você vai apertar o F5 do seu computador para atualizar a página e você conseguir vincular o que você cadastrou aqui, caso as opções disponíveis não estejam em conformidade com a sua realidade, tá? Então, aqui, por exemplo, tem um período de atividade remota. Gente, nós todos vivemos esse período de atividade remota aqui em Minas, neste período de pandemia, né? Então, aqui você pode inserir um período assim, um período de atividade remota, ou um período de ensino híbrido com atividade remota e ensino híbrido, né? Ou seja, você pode fazer essa configuração conforme a realidade da sua rede, tá? Aqui na etapa, são as etapas regulares mesmo da educação básica que a gente conhece. Para cada período eu adiciono mais, para cada etapa eu adiciono mais. Se eu tenho 4 tipos de períodos escolares na minha escola, eu vou clicar 4 vezes o mais. Se eu tenho 4 etapas, 4 vezes etapas. Se eu acrescentei alguma que não existe, ou se essa da manhã não existe mais, ou noturno, eu vou clicar na lixeirinha, como a própria imagem aqui orienta, como sendo uma opção de excluir. Em observações, gente, aqui tem um exemplo básico também do que a gente está vivendo, né? De, por exemplo, quando as escolas tiveram as suas atividades suspensas, ou a partir de quando será retomado o ensino presencial com a atividade remota, formando, então, a educação híbrida. Então, você pode usar esse campo para trazer observações dessa dinâmica que você tem de estruturação no dia a dia dessa escola, tá? Lembrando, qualquer atualização que eu fiz na base de dados vinda do Educacenso, eu preciso clicar em não validar dados do Educacenso e clicar em salvar. Esse caminho é sempre que eu altero qualquer base vinculada ao Educacenso, tá? Até aqui, alguma dúvida, algum comentário, Tati, aí no chat? Não, por enquanto, nenhum outro comentário. Tem um comentário a fazer, mais um, Flávia. Por favor, Tati. Eu acho que é uma nosso conversa encontro, mesmo. Ele vai durar o dobro do tempo, gente, porque eu adoro falar também. Fique à vontade, Tati. Eu não sei se você já abordou esse ponto com eles, mas percebam a importância de vocês manterem o cadastro das escolas atualizados e também de cadastrar as novas escolas. Eu sei que algumas pessoas que estão aqui conosco hoje são diretores de escolas, então estão cadastrados vinculados a uma escola, certo? Então, imaginem que é criada uma nova escola no município, ou é municipalizada, desmembrada, né? E que o dirigente municipal de educação quer cadastrar o diretor dessa nova escola no Conviva. Então, só será possível que essa pessoa tenha acesso ao Conviva depois que for criada a escola, a qual ela será vinculada. Não é isso, Flávia? Então, muitas vezes Tati. acontece de você querer cadastrar o profissional e a escola ainda não foi cadastrada. Então, a gente precisa inverter aí essa ordem, né? A gente cadastra a escola para depois a gente cadastrar o profissional que vai cuidar dos dados dessa escola. Perfeito. E aí a gente precisa de destacar aqui na fala da Tati que essa influência de cadastro, de edição da escola, são em 2 ferramentas. Na ferramenta profissionais, quando você vai fazer a matrícula e a lotação desse profissional, que você vai lá buscar qual que é a unidade de lotação desse profissional, essa escola precisa já ter sido adicionada anteriormente, né? E outro ponto, gente, é aquele que vocês se descabelam quando vão cadastrar uma pessoa na ferramenta Minha Equipe, um diretor de escola, como a Tati está falando, e não aparece na listagem
a escola em questão. Por quê? A base de dados da ferramenta Minha Equipe para cadastro no Conviva é a base da ferramenta Escolas e Matrículas. Então, se você, de repente, tem uma escola nova na rede, o Conviva não faz essa vinculação automática. Eu não sei nem se seria possível isso, né? Porque muitos registros estão somente dentro do município. Então, você precisa realmente adicionar para que você consiga também selecionar essa escola lá na ferramenta, no cadastro para ser usuário do Conviva, tá? Que é diferente, cadastro da ferramenta Minha Equipe com cadastro da ferramenta Profissionais, que é o que a Tati está destacando aqui de importância. Isso Perfeito, mesmo. Tati. Flávia, deixa eu trazer aqui uma questão também da professora Ana Leila, de Araguari, que acho que a gente talvez precise elucidar um pouco essas etapas, né, da importação do Educacenso. Ela perguntou assim: a importação dos dados do Educacenso na plataforma do Conviva deve ser feita após o encerramento da etapa? Então, vamos relembrar como é feito isso, Flávia? Fique à vontade, Tati. Pode falar, que eu acho que você está no esquenta aí do Educacenso. Vamos ter uma videoconferência para a equipe gestora. Pode seguir o fluxo aí. Pois professora, acontece o seguinte: a gente tem um calendário, né, um cronograma da importação do Educacenso na plataforma do Conviva, porque essa importação do Educacenso ela é feita em 2 etapas, né? Então, primeiramente, a gente precisa exportar o arquivo lá no site do INEP, na plataforma do INEP, né, do Educacenso. Depois a gente pega esse arquivo que a gente exportou lá e importa ele na plataforma do Conviva, né? Então, a gente, primeiramente, depende desse calendário do INEP. No ano de 2021, que são os dados de 2020, esse calendário já foi encerrado, né? O calendário de exportação e de importação, tá? Então, encerrou agora no mês passado, em maio, né? No início do mês a exportação, no final do mês a importação. O que acontece, né? Muitas vezes os usuários perguntam para a gente: mas depois que eu atualizar a situação aluno, né? A gente vai importar novamente? Vão vir esses dados? Não, não vem. Porque os dados que a gente importa para o Conviva são os dados da matrícula inicial, tá, pessoal? Então, não tem necessidade de esperar a situação aluno, faz dentro do prazo que a Flávia informa, né? Anualmente a gente informa esse prazo, fique atento a esse prazo, e aí depois da importação você só atualiza os dados necessários, como a Flávia está dizendo. Mas esse ano já encerrou o prazo. A gente anunciou já que talvez a gente reabra uma nova oportunidade, mas isso ainda não é oficial, a gente ainda não tem esse prazo para passar para vocês, tá, gente? Então, esse ano o prazo já está encerrado e os dados que vocês importaram são os dados de 2020. E é isso mesmo, tá, pessoal? Mesmo que reabra também, vai reabrir para importar os mesmos dados de 2020, que são os dados da matrícula inicial. Tati, perfeito. E agora eu não estou me sentindo tão mal, porque semana passada, semana retrasada, o primeiro encontro técnico, falei: olha, eu vou fazer uma fofoca aqui. Porque, né, eu falei: olha, a gente bem que gosta de uma fofoca, ainda mais quando ela traz um spoiler maravilhoso, que pode ser que o Conviva abra aí a importação novamente em 2021, apesar de, nesses quase 3 anos que eu estou aqui, nunca vi isso acontecer, né, Tati? Mas agora, gente, vocês estão ouvindo da boca de quem responde mesmo, extraoficial, né, Tati? Extraoficial. Tá gravando, eu vou apagar essa parte da gravação. E quem não fez pode, de repente, ficar ligado nas redes sociais, que pode ser que a gente tenha uma novidade. A gente não está prometendo nada, né, Tati? Mas estamos dizendo que é possível, e ser possível não significa que é alguma coisa, é possível, né? Ou seja, há uma possibilidade de que isso aconteça, mas vamos esperar cenas aí dos próximos capítulos. E você que não fez a importação, faça lá a importação em CSV dos estudantes, dos profissionais, trabalhe com as escolas que já estão cadastradas no seu município, né? E aí, o ano que vem, você vem e faz essa importação, caso esse ano esse prazo não seja reaberto. Isso tá? mesmo. E lembrando também que, ainda que reabra, né, Flávia,
Quem já importou esse ano, então, não precisa se preocupar com isso, porque não vai precisar fazer novamente, tá, pessoal? Aliás, quem já importou, se seguir o que a Flávia está dizendo aqui nesses encontros, não vai precisar importar nunca mais. Maravilhoso, Tati, muito bem lembrado. E aí, quando a gente faz essa atualização que a Tati está falando, clica lá no salvar, né, que é a primeira parte, você tem aqui o resumo dessa escola que você atualizou, tá? Agora, nós vamos tratar dos dados que correspondem também à ficha dessa escola, que é o quê? São as turmas, as vagas ofertadas e as turmas. Gente, olha aqui que eu estou mostrando para vocês. No descritivo inicial da escola, se você mantém as abas turmas, professores, lista de esperas, etc., atualizada, você tem aqui um descritivo resumido do que tem naquela escola, da dinâmica, do funcionamento, da oferta dessa escola. E, gente, isso acontece em todas as redes, não é só aqui em Minas, em outros municípios que às vezes eu converso sobre as experiências, Tati, eu pergunto, quantas escolas? Aí a pessoa fala, ai, eu tenho que, nossa, eu tenho que ligar para não sei o que, eu tenho que parar para pensar, né? Ou quantas turmas tem nessa escola? Quantos alunos? São informações que muitas vezes não estão prontas na rede e que precisam estar prontas, porque elas dizem respeito a indicadores, por exemplo, que são os dados que medem ali os índices no PME, os índices nas avaliações, os índices em tantas coisas que a gente precisa de dar conta. Então, são informações que precisam estar organizadas e prontamente à nossa disposição. E se eu mantiver, então, essas outras abas atualizadas, essa informação vai estar resumida para mim, gente. Né? Então, eu tenho, por exemplo, a oferta no primeiro ano de 20 vagas, eu tenho 5 alunos matriculados, por exemplo. Então, eu tenho aqui rapidamente oferta e demanda. Eu tenho ali uma dinâmica muito fácil de ser acessada naquela rede. Bom, falando agora, depois que eu atualizei os dados gerais da escola ou das escolas, você vai atualizar as turmas. E aqui a gente vai chegar no ponto mais complexo da nossa conversa, porque aqui diz respeito a vários processos, tá? Então, se eu estou falando de uma creche, e aí Ana Leila de Araguari, que tem creche e que a gente já conversou um pouquinho sobre isso, né? Se eu tenho creche, se eu tenho turmas de creche de berçário ou de maternal que não está vindo de uma reenturmação, ou seja, de uma turma anterior, é uma turma nova que começou agora, é uma turma de entrada na escola, né? Que geralmente são as turmas de berçário, eu vou adicionar essa turma. Eu vou clicar em adicionar e vou fazer aqui um cadastro dessa nova turma. Então, eu vou aqui seguir o caminho desse cadastramento, que eu não vou detalhar, porque é muito semelhante ao caminho da rematrícula. E aí eu vou preferir focar na rematrícula, mas basicamente vocês vão informar os dados dessa turma, né? Então, não se preocupem, por exemplo, com o código da turma no INEP, porque a gente aqui tem esse campo por conta da importação dos dados do Educacenso. Mas aqui, como administração é do Convívio, essa informação não é necessária, não precisa me preocupar com esse preenchimento. O que eu preciso aqui de ter muita atenção, né? E eu vou falar sobre isso na rematrícula mais detalhadamente. Dos campos de inserção dessa turma, nos campos que estão aqui, que eu preciso de não deixar de preencher, os estudantes e os profissionais. Mas eu vou falar sobre isso agora na rematrícula. Que rematrícula que é essa? A gente fala muito isso aqui em Minas, né, Tati? Diacho. Que diacho é esse que você está apresentando aí dentro dessa turma? Bom, adicionei a turma do berçário, turma de entrada, ok, ela vai aparecer aqui nas turmas de 2021 daquela escola, tá? E quando ela figurar aqui, ela vai figurar com esses ícones aqui à disposição, tá? Que são os ícones que correspondem à rematrícula, ao encerramento, né? A uma edição possível, ou seja, as possibilidades daquela turma. O que eu quero chamar a atenção de vocês na importação dos dados do Educacenso é que se eu importei em 2020 ou em 2021, os dados de turma serão aqueles correspondentes a 2020.
Então, se eu importei, cliquei na escola, abri turmas, e tiver selecionado 2021 aqui, você não vai ter nada de turma. Mas, então, eu preciso de selecionar o ano da base de dados que corresponde à minha importação. Se eu importei em 21, é 20. Se eu importei em 20, é 19. Então, o ano de correspondência sempre será o ano anterior à minha importação dos dados do Educacenso. Então, vamos dizer que eu fiz este ano e vou, então, atualizar as turmas de 2020. Eu preciso, é fundamental. Se eu não fizer essa atualização, o meu trabalho de importação dos dados é nulo, porque os dados estão obsoletos. A realidade de 20 não é de 21, e a gente sabe que dentro de uma rede municipal, um dia de um dado desatualizado ou de uma informação que não mais está pertinente impacta em vários outros processos, como uma declaração de um aluno, por exemplo. Né? Se ele foi transferido, eu não posso dar declaração de vínculo para ele não está mais na rede. Isso acontece de um dia para o outro. Então, meu povo, olhem para mim aqui, porque eu vou dar o fluxo para vocês dessa atualização. Selecionei o ano, então, da importação dos dados do Educacenso. Eu vou agora rematricular. Nossa, Flávia, quer dizer que se eu importei em 19, correspondente a 18, eu vou ter que atualizar 18 para 19, 19 para 20, 20 para 21? Vai. Sim, você precisará fazer essa atualização. Se você não fizer, o seu trabalho de importação foi perdido. Nossa, Flávia, mas reimportar os dados para mim é muito mais fácil, porque de 18 para cá a dinâmica é muito diferente. É possível reimportar os dados? É, mas não é o indicado. O indicado é trabalhar essa atualização manual. Por quê? Porque enquanto você está trabalhando essa atualização, gente, a escola está trabalhando com essa atualização dentro do Conviva. Primeira coisa, ela está alimentando essa base de dados para a rede, ela está ficando afim dos processos do Conviva, de como que as lógicas das ferramentas funcionam, e aqui a gente está favorecendo o relacionamento da escola com a secretaria. Na medida que vocês vão atualizando esses dados, vocês vão pensando também em falhas nos processos, por exemplo, documentação que faltou, de repente, estudante que não foi devidamente transferido, ou que só está no arquivo físico, aquele procedimento que você executou, não está em nenhuma vinculação digital, e com a lei de proteção de dados a gente já sabe, de acordo com os nossos encontros anteriores, que essas informações precisam estar num sistema seguro, ou seja, não tem que estar no seu arquivo físico, numa planilha de Excel, precisa de estar, então, num sistema seguro, e o Conviva é esse sistema. Então, a etapa inicial, depois que eu seleciono o ano correspondente à atualização, eu preciso primeiro rematricular, que é o que vocês chamam de reenturmar, tá? Então, para eu fazer isso, eu vou clicar em frente ao nome da turma, nessa opção aqui, ó, o próprio sistema me informa qual que é a função daquele ícone, rematricular turma. Quando eu abro essa opção, a página que aparece para mim é a mesma página lá de adicionar turma, que é a página que corresponde aos dados dessa turma. Lá apareceram em branco, porque você está adicionando uma turma, e aqui aparecem os dados que estavam constantes na turma de 2020. Então, essa turma de 2020 que eu vou rematricular, portanto, perceba o processo. Se é uma turma, se eu estou rematriculando uma turma que era de 4º ano, no ano de 2021 ela será 5º ano. Então, aqui eu preciso pensar que a turma que, de repente, de 4º ano funcionava de manhã, em 2021 ela vai funcionar à tarde, por exemplo, né? Ou vice-versa. Então, essa reenturmação é o processo que vocês já executam na escrituração das escolas, que corresponde a essa inscrição anual do funcionamento das turmas. E eu rematriculo, dizendo que era anteriormente 4º e agora é 5º, porque eu vou ter um reaproveitamento desses alunos e desses professores já inscritos nessa turma, tá? Então, eu vou mostrar para vocês como isso funciona. Bom, aqui são dados que os próprios campos vão orientar vocês para esse preenchimento, mas eu já informei a importância a atenção que a gente tem que ter
no horário. E uma pergunta que vocês mandam para mim quase que diariamente dessa atualização é: qual que é o meio, a mediação didático-pedagógica, já que a gente está vivendo algo muito novo, inédito na educação, que é esse ensino remoto, educação híbrida. Então, o que eu oriento para o município? Eu quero destacar para vocês isso aqui e deixar gravado. Essa escolha, quem faz não é o Conviva, tá? Lembrando que o Conviva respeita a autonomia de vocês, que são gestores municipais. Quando eu digo gestores municipais, eu estou falando desde o dirigente a quem executa a escrituração na escola, seja o secretário escolar, seja o diretor escolar, porque todos nós estamos fazendo a gestão, estamos fazendo essa engrenagem da educação se movimentar. Portanto, quem define é a gestão municipal de educação. São as escolas em conversa com esse dirigente aqui. Como é que é? A nossa mediação didático-pedagógica oficialmente, porque não é algo da minha cabeça, eu acho que é sempre presencial ou que é EAD, é oficialmente. Como é que nós determinamos nas normativas que correspondem a esse período da educação no nosso município, como que elas estão tratando? Que continua sem nenhuma mudança oficial, ou que é semipresencial, ou que é EAD. Então, essa determinação da mediação didático-pedagógica é uma discussão que você tem que estabelecer na sua rede, tá? Mas a maioria de vocês aqui estão no sistema, já fizeram normativas, já normativaram o sistema à distância. O sistema, percebam, não estou falando de ensino remoto nem de atividade remota. Vocês já estão associando um padrão de uma educação à distância, né? Então, por exemplo, algumas redes aí em protocolos de retorno e documentos que regem essa etapa determinam o seguinte: que as escolas irão funcionar no sistema híbrido. E qual é esse sistema? Desce dessa forma, que inclui, por exemplo, uma parte que é presencial e outra não. Então, é semipresencial. Então, gente, depende de como a normativa se organiza aí no seu município, tá? Os demais pontos aqui dessa descrição administrativa da turma, vocês dão conta de resolver sozinho, não é nada que precise de uma intervenção neste momento. Assim, modalidade, né? Se alguma escola oferece educação profissional, jovens e adultos, né? Se há uma turma de jovens e adultos, enfim, qual que é a modalidade ofertada. E a etapa, meu povo, que é bem importante vocês terem atenção, tá? Qual que é essa etapa aí ofertada, principalmente para quem tem as séries multisseriadas, né? Então, é bem importante essa seleção conforme essa oferta. Bom, na sequência aqui, quando a gente fala de tipo de atendimento, se tem algum tipo de atividade complementar, se nessa turma tem o AEE, é bem importante que vocês mencionem isso, porque impacta, por exemplo, em atividade complementar, impacta no tipo de profissional que vai estar naquela turma, né? Isso para dados administrativos de gestão é muito importante, porque impacta numa série de outros processos, né? Como, por exemplo, a atualização do Plano Municipal de Educação também. Bom, se eu tenho aqui oferta diária, né, de segunda a sexta, eu coloco. Se é, por exemplo, uma reposição, se essa turma vai trabalhar com uma reposição oficializada no calendário de aulas aos sábados, eu marco também, porque isso impacta em outra ferramenta, outras que diz respeito ao cardápio, por exemplo. Né? Se vai ter aula no sábado, a nutricionista tem que preparar um cardápio para o sábado. Né? Então, eu preciso de ter esse cuidado quando for fazer a administração aqui dessa atualização, dessa rematrícula. Tá? Bom, os tipos de atividade complementar são aquelas que a gente já sabe, né? Que dependendo do programa que você faz adesão, você consegue ofertar na sua rede, né? Ou do regime de colaboração que você determina aí, como eu sei que tem vários municípios que fazem parceria com empresas locais para oferecer educação ambiental. Eu sei que aqui em Minas tem isso, esse tipo de oferta, então você vai aqui selecionar se tem algum tipo de prática além daquelas convencionais para aquela turma, tá? E aí vem, então,
Se tem o atendimento educacional especializado, qual que é o tipo de atividade extra que você tem que ofertar. De repente, em uma turma, você tem que oferecer mais de um. Tem que oferecer Libras e tem que oferecer um ensino de técnicas para orientação em modalidade, por exemplo. Você vai clicar 2 vezes no mais para selecionar cada uma das opções, tá? Nessa ponta aqui de áreas do conhecimento e componentes, a gente está falando o quê? O que eu oferto aqui, né? Sociologia, estudos sociais, que eu estou falando das disciplinas aí, né, que estão associadas ao currículo, né? Ensino religioso, etc. E aí você vai marcar se oferece ou se tem alguma, enfim, alguma descrição aqui nessa oferta, que é sim oferece, não oferece e o que dessa descrição. E agora, antes de falar dos estudantes, porque a gente vai gastar um tempinho aqui, quero perguntar, Tati, se tem alguma dúvida, se tem algo que você queira complementar até aqui. Não, Flávia, não temos nenhuma dúvida no chat e, por incrível que pareça, eu não quero complementar nada nesse momento. Perfeito. Bom, então, voltando aqui, a gente tem agora o tópico estudantes. O tópico estudantes na rematrícula diz respeito aos estudantes que vão continuar na turma do ano vigente. Ou seja, eu estou atualizando dados do ano anterior, que diz respeito a 2020. Então, de repente, a Adriele, ela não estará mais na rede. Ela não estará mais na rede, portanto, não estará mais nesta turma. Se ela não estará mais nesta turma, eu vou excluí-la da turma. Gente, pelo amor de Deus, gruda o ouvido no que eu estou falando aqui. Eu não estou falando para você excluir a Adriele da rede lá na ferramenta estudantes, não. Não foi isso que eu disse. Eu disse que você vai excluí-la da turma de 2021, porque ela não vai mais estudar nessa turma, ela não vai mais estar aqui. Então, você vai excluir a Adriele porque ela saiu da rede. Vamos dizer que ela mudou de município, e aí eu vou mostrar para vocês depois como vocês vão fazer a transferência da Adriele, tá? Mas, por hora, vamos dizer que a Adriele não vai mais participar dessa turma. Ela saiu dessa turma. Então, eu vou clicar no excluir a Adriele, tá? Essa estudante. Mas entrou, por exemplo, um outro estudante. Eu vou clicar no mais e percebam. Pulo do gato. O campo que aparece para eu inserir o estudante não fica aqui, ó, logo abaixo do mais que eu cliquei. Ele fica aqui no final do último estudante daquela turma, o último estudante relacionado naquela turma. E aí eu vou, então, pesquisar um estudante para eu poder inserir aqui. Para eu fazer essa pesquisa, eu preciso primeiro ter tido esse estudante vinculado na ferramenta Estudantes, adicionado lá, porque senão eu não consigo vincular o estudante nessa turma, tá? Então, aqui vou selecionar esse estudante e vou fazer aqui a atualização que eu preciso. Né? Ele utiliza transporte público? Sim, utiliza. Né? É um aluno que participa de turma multisseriada? Gente, se for, aí você vai selecionar no estudante qual que é a turma que corresponde à etapa que ele está cursando, se for uma turma multisseriada. Então, vamos dizer, o Davi está cursando a 4ª, mas o Pablo está cursando a 3ª. É uma turma multisseriada de 3ª e 4ª, né? Ou de 4º e 5º. Não, independe, eu preciso marcar no estudante, se for uma turma multisseriada, qual que é aqui a etapa que ele está cursando, tá? Especificamente. Bom, porque senão não faz sentido de eu ter que marcar isso para todo estudante. Só vou marcar isso para cada estudante se for a relação de turma multisseriada, para eu especificar nesse estudante aqui, ó, que já está demonstrando turma multi, para estar demonstrando para esse estudante qual que é a série que corresponde ao que ele está cursando, tá? Recebe escolarização em espaços diferentes? Gente, essa informação foi pensada antes da pandemia, tá? O Conviva não estava prevendo uma pandemia para dizer que o aluno ia ter ensino remoto, ia receber atividade em casa, não. Isso aqui era para quando o aluno tivesse... Tem alunos que passam por tratamentos em domicílio, que recebem medicação em domicílio, então ele tinha por direito que receber escolarização fora do espaço da escola. Então, esse campo diz respeito a isso.
Mas eu não sei, Tati, agora me veio essa questão, se esse campo também não pode ser utilizado para os alunos que vão escolher, e isso as normativas federais estão prevendo, escolher não participar das atividades da turma presencialmente, porque os pais vão ter a liberdade para escolher, não vai ser obrigatório a presença nesse primeiro momento da educação híbrida. Você acha que esse campo marcando em domicílio ajudaria? Eu acho que tudo depende da normativa do MEC, né, Flávia? Nesse caso, né, a gente tem aí opções que já estão regulamentadas pelo Ministério da Educação, né? Então, por exemplo, a escolarização em hospital, né, que é uma modalidade de escolarização oficialmente oferecida. Então, a gente aguarda, né, essa normativa para a gente poder orientar melhor, mas por enquanto ainda não. Perfeito. Então, a Tati já está dizendo que essa opção é para o que existe antes, né? O que existia dessa previsão de direito anterior. Eu penso que a gente vai ter maiores informações sobre como vai ficar, né? A gente está vivendo um momento de construção de como que vai ficar essa inserção, esse ponto aqui dentro dessa ferramenta, por exemplo, caso o ensino híbrido, a educação híbrida vá perdurar por mais tempo, é o que eu acredito. Exatamente, Flávia, porque essa informação ela não trata de um contexto provisório, né? É algo um pouco mais permanente, até porque é uma informação que está em cada um dos registros dos estudantes, né? Então a gente teria que dar essa atenção individual a cada um dos registros. Então é melhor que a gente mantenha dessa forma mesmo, ao menos por enquanto. Perfeito. Então você só vai marcar aqui para aquele aluno nessa condição que a gente determinou, né? Que por uma questão de hospitalização ou de alguma questão que o impede de estar na escola num determinado momento. Então, aqui eu estou falando de um campo conforme o ensino comum, o ensino que a gente conhece e não aplicado no contexto da pandemia. Tá? O transporte escolar, qual que é ofertado para esse aluno, né? Isso é bem importante também. E aqui, se a turma é unificada, né? Isso acontece muito na educação infantil. Se o aluno tem esse transporte, qual é o tipo de transporte que ele utiliza, se é um micro-ônibus, ônibus, né? E se tem atendimento educacional especializado, qual que é ofertado para este aluno aqui especificamente. Agora, então, como a Tati está falando, a gente está falando de informações individualizadas desse estudante, tá? Esse campo aqui, ó, que está aqui, faltas, nota final, frequência e situação, ele corresponde ao encerramento da turma, que é um encerramento que você faz depois de rematricular. Mas como essa turma aqui já teve um encerramento anterior no meu sistema, ela já me informa aqui quais são as faltas, a nota final, a frequência e a situação desse aluno nesse encerramento que foi feito anteriormente. Tá? Sobre a nota final, Flávia, muitas pessoas perguntam também, né? No caso de educação infantil, né, pré-escola, eu vou encerrar uma turma de educação infantil, qual é a nota, né? Quando a gente criou essa ferramenta e essa função aí da nota final, né, a gente pensou nos estudantes que já têm esse conceito de nota, mas a gente sabe que a educação infantil não tem, né? Então, o que a gente recomenda é que vocês coloquem uma nota máxima ali, né, na educação infantil, que ainda não tem a nota, né, como uma nota de aprovação mesmo. Essa nota ela é válida como conceito para os estudantes que já têm, né, esse conceito inserido. Mas para essa aprovação, né, que a gente entende que quando o estudante vai para o ano seguinte, continua no ciclo, né? Então ele precisa dessa aprovação. Aí a gente coloca então um conceito máximo quando não há essa definição de nota, tá? Perfeito. Isso que a Tati está falando é o que a gente vai abordar na sequência, os campos que vocês têm que preencher, e é bem importante vocês... Eu me adiantei um pouco, então. Não. É só para dizer que vocês vão visualizar essa dica que a Tati está falando, e são campos bem importantes de serem preenchidos também.
tá? E aí, aqui nos profissionais, que é esse campo aqui de associar professor, monitor, professor de apoio, gente, é muito importante esse preenchimento conforme a realidade daquela turma. Porque, por exemplo, se é um professor de apoio que está de licença, como a gente viu lá no campo, na ferramenta profissionais, esse professor está de licença, e aí eu não fiz a vinculação dele em uma turma, como que eu vou saber, gente, sobre a substituição desse profissional, né? Sobre, enfim, a necessidade de atuação dele naquela escola, no convívio. Eu sei que essas informações vocês têm na cabeça de vocês, mas a gente tem que sistematizar, porque sistematizando a gente consegue fazer uma gestão mais organizada, tá? Então, se eu tenho 3 professores, 2 regentes e 1 de apoio, eu vou aqui acrescentar cada um deles, tá? Vou fazer a pesquisa do nome, né? E vou, então, associá-lo conforme eu já preenchi lá na ferramenta profissionais, né? Então, qual que é a função dele nessa turma, que a gente sabe que, às vezes, a pessoa foi concursada, ela tem 2 matrículas, um concurso em cada turno, por exemplo. E aí, aqui nessa turma, ela vai atuar com um dos concursos dela, que não significa que é aquele que está lotado lá na ferramenta profissionais, que está matriculado lá na ferramenta profissionais. Então, é importante eu fazer aqui essa vinculação. E o detalhe que, olha, se você não atualizar na ferramenta profissionais a atualização do Otávio, a lotação, perdão, do Otávio, você não consegue buscá-lo aqui, assim como você não consegue visualizar o estudante que a Secretaria Municipal não fez a vinculação dele para a escola. E eu vou mostrar como que isso é feito agora na sequência, tá? Então, associei todos os profissionais, vou, então, finalizar com as informações finais, né? Que os campos já orientam, né? O ano escolar, se não tiver aqui, você vai no izinho e o Conviva te dá, então, o campo para você cadastrar o ano conforme é o ano escolar aí da sua rede. Vamos dizer que você tem aí terceira e quarta multi. Você pode fazer essa inserção conforme a descrição do seu ano escolar e no seu município, tá? E aqui, gente, essa informação é muito importante. O número de vagas daquela turma. Porque isso corresponde à fila de espera, à lista de espera que o Conviva tem dentro dessa ferramenta Escolas e Matrículas. E também aquele resuminho que você viu lá da escola com respeito a cada uma das turmas que ela tem. Então, aqui a gente está falando de uma lógica entre o que eu oferto e a demanda de estudantes, né? Então, se eu tenho uma demanda de estudantes de 6 e oferto 10 vagas, significa que eu tenho 4 que posso ocupar, né? Então, por exemplo, a respeito do Plano Municipal de Educação, eu estou informando para a meta 1, por exemplo, de que eu estou universalizando, eu estou com oferta para além, eu estou com vagas para além daquelas que são a demanda. Isso é um dado importante, é um indicador importante, né? Eu estou ofertando, por exemplo, nessa escola, 50 vagas para educação infantil e tem 30 ocupadas, né? Então, de repente, eu vou precisar rever minha meta, eu vou precisar rever minha estratégia, enfim. Esse dado é muito importante. E clicar em não validar dados da educação, como a gente já sabe, né? Precisa e finalmente fazer a busca ativa dos estudantes, né, Flávia? Perfeito, a busca ativa que, enfim, Minas Gerais, enfim, né, se encantou e os olhos estão brilhando para o busca ativa. Vários de vocês estão utilizando o programa, que é uma estratégia. Então, como a Tati está dizendo, essa informação aqui para o busca ativa é muito importante para alimentar a plataforma que o Unicef disponibiliza para vocês, tá? Bom, depois de turma, de ter feito essa rematrícula, clicando em salvar, aí você vai encerrar a turma, porque eu preciso encerrar a turma que era de 2020, deixa eu voltar aqui para 2020, encerrar, porque ela não vai estar vigente mais. Essa turma não existe mais, ela existiu em 2020, 2021 são outras turmas. Eu já até fiz a rematrícula dela, ela já está como 5º ano em 2021. Então, eu vou clicar aqui em encerrar a turma e o caminho é muito tranquilo, tá? Basicamente, o que eu tenho que preencher aqui é o resultado desses estudantes.
Número de faltas, nota final, frequência e situação. Ô, Flávia, se o Conviva não é um sistema de gestão escolar que me dá boletim, por que eu tenho que preencher isso? Porque o sistema não é um sistema de gestão escolar, mas é um sistema de gestão municipal da educação, e são informações que são importantes, né? Que em algum momento você pode precisar resgatar, porque impacta em outras áreas da gestão municipal de educação. Tá? Como eu mostrei para vocês, que aparecem lá abaixo do nome de cada estudante, né? Formando ali um histórico daquela turma, né? Um histórico que eu digo no sentido de um registro daquela turma. Tá? Mas faz conta que não fui eu que disse aqui, a Tati não puxa minha orelha. Se você tem dificuldade, por exemplo, eu sei que tem municípios que é uma pessoa na escrituração para todas as escolas. Eu tenho dificuldade de fazer esses lançamentos, Flávia, porque eu já faço esse lançamento num outro sistema, né? Você pode trabalhar com números padrões para todos os aprovados e para todos os aprovados e todos os reprovados, do tipo, um número de faltas padrão, uma nota final padrão, por exemplo, 90 para todos os aprovados e 50 para todos os reprovados. O que importa aqui mesmo, nesse encerramento de turma, é a situação de aprovado e reprovado. E nunca clicar em evadido ou transferido. Tá? O que eu estou ensinando para vocês como gambiarra é uma conversa de pé de orelha do café que a gente não tem e que o virtual não nos possibilita. E eu não quero que você deixe de encerrar uma turma porque você vai ter dificuldade de acessar essa informação. Eu já disse para você que essa informação é importante de estar disponível, que ela impacta, por exemplo, em outros dados que ficam disponíveis na turma. Mas eu também não quero que você deixe de atualizar a ferramenta informando o que é mais importante aqui, que é a situação, se o aluno foi aprovado ou reprovado, por conta de uma dificuldade com esses dados. Então, se você não tem hoje para fazer essa atualização, ou neste mês, que você já trabalhe com isso no próximo ano. Então, escolas, no próximo ano a gente vai encerrar a turma no Conviva. Então, eu preciso que vocês estejam atentos aos dados que o Conviva pede no encerramento das turmas. E aí a gente trabalhar isso de agora em diante, preenchendo os dados reais. Agora, o que você fez em 18, 19, se de repente você não tem essa informação mais, tá dita a dica aqui, que a Tati não me ouça, tá, Tati? Você não está me ouvindo. Bom, fiz aqui o encerramento da turma, atualizando todos os estudantes. Qual que é o próximo passo importantíssimo aqui? E aí, secretarias municipais de educação, preciso que vocês me ajudem com isso. Vocês precisam de vincular os estudantes às turmas, porque senão as escolas não conseguem visualizar esses estudantes. Eu tive um problema recente com o município, que a escola tentava pesquisar um estudante que estava cadastrado e não conseguia. Se o estudante for novo na rede, se ele chegou agora e ele não foi importado pelos dados do Educacenso, a Secretaria Municipal é a única que consegue vincular esse estudante à escola. E como que ela faz essa vinculação? Então, a Flávia novata, ela está chegando agora na rede, tá? Eu cadastrei a Flávia na ferramenta Estudantes. Agora eu vou vir aqui em frente o nome da turma da Flávia, no lapisinho, tá? Vou aqui... Não, peraí. Fiz uma coisa errada aqui. Peraí. Voltando aqui para turmas. Voltando. Opa. Então, dentro do nome da turma, deixa eu só ver aqui se é o meu comando, o meu entendimento que está... Tá. Vou voltar aqui. Espera aí. É o meu comando mesmo que entendeu errado. Bom, lá naquele caminho ainda das escolas, da rematrícula da turma, tá? Eu vou fazer a matrícula desse estudante, ou seja, eu vou vincular esse estudante à turma. Mas aí, detalhe, agora eu já vou fazer no ano de referência, tá? O ano de referência é 2021. Então, a Flávia foi matriculada na rede agora, eu vou vinculá-la aqui, clicando no mais, e lá, depois do último nome de estudante, eu vou aqui fazer a busca pelo nome dela. Secretaria Municipal de Educação, que vai vincular a Flávia, para a escola conseguir visualizar a Flávia dali em diante. Aluno novo na rede, quem vincula é a secretaria.
a escola não consegue fazer essa vinculação pelo limite de atuação dentro das ferramentas, tá? Lembrando que o perfil de escola não consegue inserir estudante, nem excluir, e o mesmo para professor. E a escola só visualiza o que corresponde à própria escola. Então, o estudante importado nos dados do Educacentro da escola X vai aparecer para a escola X, mas o estudante da escola Y não aparece para a escola X. Portanto, essa vinculação precisa ser feita pela secretaria, tá? Até aqui, meu povo, é muita coisa, eu sei. Tem alguma dúvida, Tati, aí que você queira ou alguma complementação? Não, Flávia, acho que está sendo bem didática e bem completa também sua explicação. Obrigada, Tati. Então, agora, gente, a gente precisa pensar no para além dessa conversa aqui. O que a escola não pode fazer, em hipótese alguma, nessa aba turmas? Ela não pode primeiro encerrar a turma. Não, ela não pode fazer isso, tá? Ela não pode primeiro encerrar a turma. Ela precisa primeiro rematricular para depois encerrar. Se ela encerrar primeiro, os dados vão sumir para ela não vai visualizar. Então, o fluxo de toda a rede é rematriculo, depois encerro. Então, gente, o fluxo do convívio é olhe para o futuro e depois veja o passado, tá bom? Então, rematricule primeiro, depois encerra a turma. Voltando aqui, só para eu tirar uma dúvida, ok, tirei a dúvida. Por que aquela hora eu não consegui fazer a inserção do aluno clicando no lapisinho? Eu vou mostrar para vocês, tá? Vou voltar aqui. Espera aí. Só para mostrar para vocês o porquê. Porque tem umas chavezinhas que a gente vai acionando conforme a gente vai executando. Como eu encerrei uma turma, quando eu encerro uma turma, ela não fica disponível para eu editar os dados da turma mais. O que fica disponível para mim é a edição das notas que eu lancei, da frequência, só isso. Então, quando eu abro aqui, ó, é aquilo que a gente viu. O campo que aparece para mim são os campos da situação do estudante, da nota final, que é o que eu lancei no encerramento, porque é uma turma já encerrada, tá? Agora, se eu não encerrei essa turma, o símbolo é outro, olha, uma caixa de registro, é uma caixa que está de armazenamento, e não um cadeado de que fechou. Então, se eu tenho essa caixa de armazenamento, se eu clicar aqui no lapisinho, eu vou ter a opção de inserir o aluno sem clicar na rematrícula, fazendo a edição mesmo dentro da edição da turma, do dado da turma, que é o caminho correto, né? Clicar no lápis conforme a caixinha de armazenamento aparece para você. E não essa é aquela caixa de arquivo que a gente tem na secretaria da escola, né, Flávia? Que a gente Perfeito. consulta tudo em papel. Essa é a caixa que vocês não vão consultar mais depois de ter colocado tudo no Conviva. Perfeito. Então, gente, só para ficar claro esse desenho, quem vai fazer esse acesso no lapisinho ali para inserir um estudante é a secretaria que está inserindo um estudante novo na rede e está vinculando esse estudante a uma turma de uma escola para que a escola consiga visualizá-lo, porque senão a escola não vai visualizar esse aluno, tá? Fora isso, a escola, o perfil da escola tem que fazer o quê? Tem que atualizar tudo aquilo que a gente já conversou, fazer rematrícula, encerrar a turma, mas a preocupação aqui de inserir um estudante em uma turma, um estudante novo, um estudante que não veio na importação dos dados do Educacenso, é da Secretaria Municipal, essa pessoa responsável por alimentar os dados na ferramenta Escolas e Matrículas, tá? Essa edição também eu uso para adicionar professor, né? Um professor saiu de licença dessa turma e entrou outro. Eu preciso de fazer essa atualização, ok? Bom, alguém quer comentar alguma coisa ou a gente pode seguir? Flávia, tem um comentário aqui no chat. Tá. A professora Sueli comentou, acho que essa vinculação de estudantes deveria ser feita por cada escola, pois é lá que estão todos os dados de matrícula do aluno. Eu posso responder, Flávia? Pode. Professora, a gente recebe muito essa solicitação mesmo, mas existe um probleminha nela, assim, né?
quando a gente separou essa função, né, do usuário lotado em escola, a gente separou porque, na prática, as secretarias, os dirigentes já estavam fazendo isso, eles já estavam dando esse acesso aos usuários, né, lotados na escola, mas esse usuário, ele acessava toda a base de dados da Secretaria Municipal de Educação, né? Então, quando a gente separou de forma que o usuário lotado em escola só tem acesso às informações daquela escola. Porque acontecia muito, eu não sei, acho que Araxá é um município até grande, né, de grande porte. Então, acontecia muito o seguinte, um usuário que estava lotado em uma escola ia fazer uma inserção de uma nova turma, ou ia encerrar uma turma, e ele acabava mexendo com matrículas, com estudantes, com profissionais que estavam lotados em outra escola, e isso acabava criando uma confusão muito grande, né? Então, a gente optou por fazer dessa forma, para que não haja confusão entre os dados de uma escola ou de outra, porque, veja bem, se a gente abre essa permissão, né, para que o usuário lotado em escola inclua os estudantes da rede, né, não apenas da escola, na prática a gente abre essa permissão de edição dos dados de qualquer estudante da rede. E isso abre uma gama enorme de pessoas mexendo com esses dados. E quando a gente abre essa gama de pessoas mexendo com esses dados, a gente tem uma possibilidade maior de haver uma perda dos dados, um equívoco, algum registro errado. Então, é por isso que a gente não libera essa permissão para as escolas. A gente que está, eu passei muitos anos no suporte, né, do Convive, então a gente que está no suporte, a gente via a quantidade de pedidos que vinham de, ai, por favor, volta para a gente a turma que foi apagada por engano, volta para a gente o registro que foi apagado por engano, e muitas vezes a gente não consegue fazer isso. Então, a gente está evitando que hajam problemas na rede de vocês que nem a gente vai conseguir resolver. Perfeito, Tati. E aí, só lembrando para todo mundo aí que a gente passei para eles já a videoconferência da Lei Geral de Proteção de Dados, nem é possível disponibilizar dados pessoais de estudantes e de profissionais para toda a rede. Isso, gente, é o Conviva resguardando a atuação de vocês, gestores municipais de educação. Porque quando o Ministério Público, os órgãos todos de controle batem à sua porta, eles querem saber como essa gestão é feita e a partir de agosto você já sofre sanção. Então, quando você diz que usa uma plataforma, um sistema, né, enfim, legitimado por várias instâncias aí da educação, e que essa plataforma ela administra os dados a partir do que a Lei Geral de Proteção de Dados prevê, a resposta já está dada. A gente só precisa mesmo adequar os fluxos, sabe? Dentro da secretaria. Então, eu conheço redes grandes, eu posso mencionar aqui como Oliveira, que é da presidente da Undime, da presidente da Undime anterior, né, que é da professora Andréia, que eles têm um fluxo muito bem estabelecido com essa comunicação com as escolas. Então, uma vez por mês, você me manda aí os alunos que estão entrando na rede, eu faço a importação no Excel, e eu, quanto secretaria, nesse fluxo, já vinculo ali na escola, né, conforme a turma, na escola de correspondência. Claro, Tati, que não impede que em algum momento a gente aprimore esse processo, de repente essa vinculação já ser feita lá na ferramenta estudantes mesmo, conforme até uma conversa que eu estava tendo com o Vini hoje, que é um rapaz do desenvolvimento do Conviva. Então, não impede que futuramente a gente crie melhorias a partir do que vocês trazem de contribuição. Mas, por hora, é isso que a gente tem, e a Tati falou muito bem aí sobre essa atenção aí com esses dados. Exatamente, Flávia. Eu queria dizer também que, assim como a Flávia disse, né,
nós estamos muito atentos ao que vocês trazem de sugestão para os articuladores. O Conviva é uma plataforma em constante evolução, né? E essa evolução, uma boa parte dela são vocês que trazem, por meio das sugestões, porque vocês aqui usam no dia a dia, então vocês que podem dizer, né? Se está apropriado ou não, se a gente poderia ajudar de outra forma. Perfeito. Edilane, seu microfone tá... É isso que eu ia falar, de repente está falando alguma coisa que não pode. Eu tô fechando o microfone quando eu vejo, mas se eu estiver fechando e vocês quiserem falar alguma coisa, vocês podem também avisar aqui, tá? E aí, mas a princípio eu fecho, porque eu imagino que às vezes a gente abre por descuido. Perfeito, Tati. Olha só, agora a gente já está caminhando para o final dessa conversa, assim, no máximo aí, eu acho que a gente consegue finalizar. Ô, Flávia. Oi, professora. Eu tive que sair aqui, voltei agora um pouco, e eu estou tendo uma dúvida. Eu não sei se é pertinente, você com certeza já falou, só que gerou uma dúvida na minha equipe aqui. Nós temos, quando a gente faz a rematrícula do aluno, né? Houve uma dúvida, porque eles utilizam, como é cidade pequena, né? Como foi falado aí, que não é interessante, mas aqui é cidade pequena, a gente tem poucas escolas, as minhas diretoras, elas usam minha senha. Então, eu queria só que você voltasse um pouquinho nessa parte, bem rápido, sobre a parte do encerramento da turma e de rematrícula. Poderia? É bem rápido mesmo, só para não te atrapalhar? Poderia. Eu só quero pedir uma enorme gentileza para a senhora de, com todo o carinho e admiração e respeito que eu tenho pelo seu trabalho, pelo trabalho que a sua equipe desenvolve, eu queria pedir para que cada um usasse a sua senha do Conviva e não usasse a senha da senhora. Tá? Principalmente, professora, nesse momento que a gente está agora sendo monitorados por uma lei que diz respeito a essa lei que eu acabei de mencionar, a Lei Geral de Proteção de Dados, tá? Porque quando as pessoas elas transitam na plataforma, o algoritmo, né, que é essa lógica que está por trás do sistema, ele registra quem fez e quando fez. E se todo mundo está com a sua senha, a senhora não vai ter como saber quem fez e como fez, né? Então, é bem importante cada um usar o seu acesso, tá? Mas eu vou voltar aqui agora para mostrar a respeito. Sim. Só reforçando aqui, Flávia, é porque tinha alguns acessos que elas precisavam fazer que não estavam conseguindo. Questão de sistema mesmo, né? Uhum. Aí elas usam, às vezes, as delas, quando está com dificuldade, elas vêm na minha. Mas eu vou orientá-las. É bom que elas já estão escutando isso aí. Então, Obrigada, a gente pode viu? combinar diferente. Outra conversa de pé de ouvido do café que a Tati não está ouvindo. Ao invés da senhora dar a sua senha, professora, mude o cadastro delas como um cadastro da Secretaria Municipal e dê a liberação de acesso nas permissões que a senhora já sabe fazer nas ferramentas correspondentes à atuação delas nas escolas. Isso facilita com que elas vão ter acesso ao que a sua senha dá, como inserir estudante, professor e etc., né? Já que a sua rede, a senhora está dizendo que a senhora consegue ter esse controle, e não será a sua senha essa que será registrada como quem está fazendo a manipulação desses dados, tá? Então, fica essa dica aí, uma edição no perfil, que a senhora mesma consegue fazer no perfil das suas diretoras, lá na ferramenta Minha Equipe. Eu acho que isso vai cooperar melhor para a organização das informações que vocês manipulam aí no dia a dia. O que eu quero retomar aqui de fala, professora, é que o processo, o fluxo aqui nesse momento é que primeiro eu rematriculo a turma clicando nessa opção e fazendo todo o caminho que eu mostrei para vocês, né, que vocês depois podem até recuperar nessa gravação, e depois de fazer essa rematrícula, vocês vão encerrar a turma. Qual que é o pulo do gato aqui? Os alunos que entram na rede, que estão entrando agora, acabaram de ser matriculados, e aí a Secretaria Municipal que faz a inserção desse estudante, ele só consegue ser visualizado na escola, no perfil de escola, se eu fizer a vinculação dele aqui, dentro dessa opção, desse lapisinho de edição da turma, clicando no mais
e depois lá no final adicionando as informações desse estudante que está entrando na rede. Então, o fluxo é esse. O fluxo é rematriculo primeiro e encerro depois. É sobre isso que a senhora está perguntando ou tem algum detalhe, basicamente, que a senhora gostaria de saber que eu não me atentei? Não, basicamente é isso mesmo. É mais ou menos o que a gente estava fazendo, é porque teve uma dúvida aqui entre minha técnica, que eu tenho uma técnica na secretaria, a Claudineia, né? Ela está na reunião também, você tem muito sim. contato com ela. Sim, Ela sim. fica responsável pelo Conviva. E aí Maravilhoso. uma diretora ficou com essa dúvida aqui e teve um entendimento, mas a gente já ajeitou aqui, já está ok, viu? Obrigada, Tá. viu, Flávia? Nada, que isso, professora. Aí, detalhe, gente, é que eu quero destacar aqui para vocês 2 pontos importantes que a Tati trouxe. Jamais cliquem na lixeira. Ah, fiz uma coisa errada, vou pôr na lixeira. Gente, pelo amor de Deus, não façam isso. É muito difícil recuperar informação quando consegue. Não manda para a lixeira. Se tem dúvida se pode mandar para a lixeira ou não, me liga, me manda uma mensagem, o que vocês quiserem, mas não manda para a lixeira. E estudante, eu não excluo nunca. Estudante eu transfiro, estudante, eu vou mostrar como que vocês vão transferir esse estudante, tá? Clicando aqui, ó, no nome da turma, depois que eu fiz o encerramento da turma, agora eu vou transferir o estudante que estudou em 2020 naquela turma e 2021 não está mais, ou até em 2021, em algum momento, ele foi transferido para algum outro lugar. Vocês vão clicar aqui, ó, nessa setinha. Eu cliquei no nome da turma, abriu para mim aqui um resumo da turma, eu clico nessa setinha e aparece para mim aqui as opções de transferência. Se for para uma escola fora da rede, essas informações ficam bloqueadas para preenchimento. Se foi para a mesma escola, para outra turma, vai me dar as opções de turma ali daquela escola. Né? E aqui é a observação. De repente, é um aluno que está sendo transferido porque não se adaptou com a professora, não se adaptou com os colegas, e aí você vai colocar essa informação que ajuda até você acompanhar o motivo dessa transferência e, enfim, as informações desse aluno. Tá? Isso. Flávia, queria fazer uma analogia aí para essa situação de estudante transferido, né? Que você falou, a gente não exclui de forma alguma. Pensem nesses registros que vocês estão criando como aqueles documentos que estão na caixinha de papel lá na secretaria da escola. Se um estudante está saindo daquela unidade escolar, está indo para fora da rede ou está indo para outra escola, vocês não pegam a ficha dele, rasgam e jogam no lixo, né? Vocês precisam guardar ainda esses registros. Então, a mesma coisa que no Conviva. Você não vai excluir esse registro, porque esse registro ele tem um histórico, né? Ele traz informações ali sobre esse período. Então, não excluam os dados. Você pode, como a Flávia falou, inserir as informações de atualização, né, desse estudante no cadastro. Perfeito, Tati. E aí, caminhando para o nosso desfecho, né, existem outras abas aqui, e são abas que ajudam e apoiam a gestão municipal de educação. Portanto, gente, o Conviva vê a instância da Secretaria Municipal de Educação e a instância das escolas como participantes dessa engrenagem da educação, ou seja, uma mesma coisa. Então, o que a escola faz dentro do Conviva tem um impacto fundamental no que a Secretaria Municipal de Educação utiliza no seu dia a dia, tá? Portanto, eu tenho, por exemplo, aqui a aba professores, tá? Que eu posso aqui, por exemplo, verificar os professores que estão associados à minha escola. E essa vinculação já foi feita lá na ferramenta profissionais, na lotação em que eu seleciono a escola que eu estou lotando esse professor. E aí, se estiver faltando alguém aqui, eu já tenho que comunicar com a minha secretaria municipal que é necessário fazer a vinculação do professor X, que está dando aula na escola e que não está aparecendo para você vincular numa turma e nem na lista de professores ali daquela rede, tá? Gestão de apoio é a mesma coisa, tá? Para eu conseguir visualizar a gestão de apoio aqui, eu preciso ter vinculado a lotação dessa gestão de apoio lá. Gestão de apoio, eu posso entender como coordenador, supervisor, monitor também, né? Enfim, a gestão de apoio ali da educação naquela escola, tá? Lista de espera é uma aba que eu conheço muitos municípios que utilizam muito para a educação infantil, principalmente para os anos
que dizem respeito à universalização ali 0, 3, 4 e 5, né? Principalmente 0 e 3, que esperam muitas vagas e etc. e tal. Então, aqui você vai fazer a adição, é um preenchimento muito simples, né? Qual que é o ano escolar dessa vaga que está à espera, né? E, lembrando, o ano escolar eu cadastro lá na escola, lá na atualização da escola, lembra-se que essa atualização é feita lá? E aí aqui eu vou buscar o estudante, né? Ele tem que estar cadastrado primeiro, então, lá na ferramenta estudantes, para eu vincular a espera dele aqui na minha escola. Então, eu faço aqui a busca, não precisa de pesquisar por todo o nome do estudante, mas você consegue fazer aqui uma busca rápida se esse estudante estiver cadastrado lá na ferramenta estudantes anteriormente. Faço aqui, clicando em salvar, e eu posso aqui direcionar essa posição, colocar em primeiro, ou de repente mudar, fazer uma mudança dessa posição aqui, tá? Se tiver mais de um aluno cadastrado, se tiverem 10, por exemplo, eu consigo colocar uma prioridade, por exemplo, o aluno que veio com laudo, com indicação do Ministério Público de que aquela vaga precisa ser priorizada. Então, eu faço essa movimentação para eu visualizar essa alteração. E o som de fundo é da feira, que eu já falei com vocês, que acontece agora em Belo Horizonte em tempos de pandemia. Bom, seguindo aqui, gente, eu quero tocar no último ponto dessa ferramenta, que eu acho bem importante, que é a aba Anexos. Utilizem essa aba para se comunicarem com a secretaria, as escolas e a secretaria para acompanhar a dinâmica de documentos das escolas, das unidades escolares. Então, tudo o que for documento das escolas podem vir para esse anexo, né? Desde o PPP, as atas todas do PDDE, que vocês ficam depois loucos procurando, atas de conselho escolar, né, que vocês administram, enfim, vistorias, visita da vigilância sanitária, tudo que vocês tiverem de documento da escola, armazenem aqui nessa área de anexos, sabe? Ou então um comunicado que vocês já penduraram no quadro de aviso, informando que as atividades estão suspensas de tal a tal tempo. Tudo isso diz respeito a uma organização e uma transparência da vida daquela unidade escolar, tá? Até aqui alguma dúvida? Eu quero depois voltar num ponto que eu acho importante antes da gente finalizar. A gente já está finalizando. Tem alguma dúvida, Tati? Não, Flávia, sem dúvidas no chat, por enquanto. Perfeito. Voltando aqui para turmas, eu estava me esquecendo de um ponto importante. Clicando no lapisinho ao lado do ícone de encerrar a turma, não do cadeado, que o cadeado a gente já sabe que a edição não fica disponível, eu tenho aqui, no nome dos estudantes... Espera não. Fiz errado, gente, confundi aqui. Deixa eu voltar e fazer o que eu estava programado aqui para executar. Espera aí. Voltando aqui para a turma, turmas, eu clicando em cima do nome da turma, que era o comando que eu tinha que fazer, clicando em cima do nome da turma, que é onde eu transferi o aluno, eu consigo aqui emitir documentos, tá? Ou renovar a matrícula desse estudante por algum motivo de uma não rematrícula, fazer a renovação desse estudante por aqui também. Então, aqui eu consigo emitir tanto atestado de matrícula como declaração de transferência. E aí você pode pôr, por exemplo, papel timbrado na sua impressora e já sair com essa declaração de transferência. Aqui os dados todos preenchidos conforme vocês atualizaram na ferramenta Estudantes e ainda também na ferramenta Escolas e Matrículas. Olha aqui, olha, o ensino regular, o ensino fundamental dos anos iniciais, conforme a etapa que vocês selecionaram na atualização dessa ferramenta. Bom, meu povo, por hora, dentro dessa ferramenta Escolas e Matrículas... Oi, Flávia, tem um pedido aqui no chat, mas eu não entendi muito bem. Professora Mari Campos, se quiser, pode até falar aí no microfone, abrir o microfone e falar. Ela pediu para colocar essa parte na tela maior, por favor. Aí eu vou pedir para a professora especificar qual parte, porque eu falei de muitas partes,
E aí eu posso dar um zoom e mostrar assim. Boa tarde, Flávia. Boa tarde, essa parte que você fala aí de emitir documentação, tem como você dar um zoom nela para mim estar dando uma olhadinha melhor? Dou sim, dou o zoom agora. Então, caminhando aqui, eu cliquei no nome da escola. Dentro da escola, eu fui em turmas, cliquei no nome da turma correspondente ao documento que eu quero emitir. Aí eu vou fazer o zoom aqui. E aí, tá vendo que aparece a opção para mim? Esse aluno aqui, ó, já foi transferido, ele não aparece a setinha para mim. Mas o aluno que não foi transferido, eu consigo transferir e consigo, então, emitir o documento que eu disse, né? Um atestado de matrícula ou uma declaração, tá? E aí, esse atestado de matrícula, eu já vi municípios utilizando até para alunos do Bolsa Família, tá? Então, aqui tem muitas formas de vocês facilitarem a vida de vocês. E percebam como que essa declaração, né? Se eu tenho mais de uma transferência, eu consigo selecionar, por exemplo, né? Mas percebam como que essa declaração eu já venho até com o nome aqui, professora Zan, por isso que não pode ser na sua senha, porque sai o nome de quem está emitindo o documento, por exemplo, né? E aí já pensou várias declarações sendo vinculadas como se a senhora tivesse emitido, né? Então, entendi, Flávia. É isso. Mais alguma dúvida, pessoal? Bom, então eu queria destacar aqui que essas 3 ferramentas são ferramentas muito importantes de serem atualizadas, que vocês levassem com afinco essa relação da escola com a secretaria por meio do Conviva, né? Claro que tem muitas outras coisas para a gente conversar sobre essa relação dentro do Conviva, as experiências, o plano de ação, a biblioteca, mas a gente pode, se vocês quiserem solicitarem e demandarem assim, a gente pode ter uma conversa sobre como que vocês podem se relacionar dentro da plataforma com as escolas e as escolas com as secretarias, de modo a explorar tudo que o Conviva tem nesse sentido. Mas de atualização, de importação dos dados da Educacência é o que eu tinha para falar. Então, a pergunta, importei os dados da Educacência agora, vocês já conseguem responder. E agora eu preciso atualizar os dados, né? E aí eu não tenho, gente, não pensem que vocês vão ter que todo dia ficar fazendo isso, vocês vão fazer isso uma vez por ano, vou rematricular uma vez por ano, vou encerrar a turma uma vez por ano e atualizar a dinâmica de transferência no tempo que acontecer. E somente isso, né? E aí trabalhar com essa forma. Tati, quer dar uma mensagem? Eu queria falar também, Flávia, de um recurso que não está nessas ferramentas, mas está numa ferramenta também impactada pela importação da Educacens, que eu sei que a Flávia já comentou no grupo, mas que eu gostaria de relembrar aqui, porque é algo que foi muito esperado por alguns municípios, que é uma coisa bem simples. Olha aí, nós seguindo as sugestões que recebemos, né? Vocês podem agora inserir informações de contatos dos estudantes na própria ferramenta de estudantes. Então, agora, principalmente, né, durante esse período remoto, em que vocês viveram essa situação de ter que estar em contato com os estudantes frequentemente, seja para o envio, né, das atividades, seja para disponibilização de alimentação escolar também, né, das cestas, que eu vejo que muitos de vocês estão fazendo. Então, vocês precisavam dos contatos dos estudantes. Agora, vocês já podem inserir também esses contatos dos estudantes na plataforma. Então, vocês inserindo o contato, quando vocês emitem aquela relação dos estudantes da rede, né, vocês já têm ali uma planilha que tem também o telefone de contato dos estudantes. Então, isso dá uma série de usos, né? Que eu sei que vocês já devem ter pensado, já devem ter imaginado. Tudo que vocês podem fazer, principalmente nesse período que a gente está vivendo, né? Tendo ali à mão os contatos de todos os estudantes da rede. Perfeito, Tati. Ainda com a possibilidade de exportar, né? O que eu disse. Trabalhem no Conviva, não trabalhem no Excel, porque isso pode trazer problemas para vocês, né? Então, trabalhem no Conviva, a atualização que vocês já fazem, gente, mexendo um tanto de planilha e etc.
façam no Conviva, né? Que vocês conseguem exportar isso. Uma secretária municipal precisa de dado, a nutricionista precisa para entregar o kit, é o que a Tati falou, vai estar em mãos, e aí tem essa possibilidade agora que o Conviva abriu aí, estendeu essa atualização dos dados de contato. Isso. Bom, relembrando Tati, que a Flávia comentou também, né, sobre a LGPD, o Conviva ele está 100% adequado à Lei Geral de Proteção de Dados. Eu sei que muitos municípios compartilham planilhas, né, no Google Drive. Lembrem que o Google Drive ele é muito funcional, mas ele não é um lugar que oferece segurança de dados como o Conviva oferece. Quando vocês entram no Conviva, agora a Flávia parou de compartilhar, mas dava para vocês verem, né, que tem aquele cadeadozinho na barra onde vai o endereço, né, o link do Conviva. Aquele cadeado, ele informa que tudo que está lá é seguro, né, que existe segurança dos dados. Então, se vocês passarem por uma auditoria, por exemplo, né, que foi um exemplo que a Flávia citou, se vocês compartilham essas informações por uma planilha no Google Drive, vocês com certeza terão problema com isso, porque não é um local seguro para o compartilhamento de informações. E essa responsabilidade, ela é do secretário municipal de educação, né, diretamente, mas também de todas as pessoas que fazem parte da equipe. Perfeito, Tati. Tati, caminhando agora para o final, você quer deixar uma mensagem final? Gente, não saio sem tirar foto comigo, senão eu vou ficar muito brava, viu? Nós estamos juntos 3 encontros, eu quero tirar foto com vocês. Já vão abrindo câmera aí enquanto Tati deixa uma mensagem final. Por favor, já que não tem cafezinho, nem pão de queijo, pelo menos uma fotinho vamos tirar junto. Exatamente, Flávia. Queria agradecer primeiramente, né, o convite da Flávia, e parabenizar também por essa iniciativa e dizer para vocês, né, que o Conviva passou por esse processo junto com vocês, né, de adequação a esse tempo de trabalho remoto, e que a gente vem passando ainda diariamente, e que com isso a gente ampliou a nossa presença virtual, né? O Conviva já é uma plataforma virtual, mas o articulador também tem trabalhado mais dessa forma. Então a gente vem buscando novos canais também para estar em contato com vocês. Agora a gente estreou também a nossa sequência de lives pelo Instagram, então já queria deixar o convite para vocês, né? Nós estamos nos encontrando no Instagram semanalmente, sexta-feira, às 11 horas da manhã. Nessa sexta, amanhã, né, a gente vai ter uma conversa sobre o PME, então já estão convidados também para estarem lá conosco. E que vocês continuem nos trazendo essas sugestões que vocês trazem aí constantemente, porque é isso que faz o Conviva crescer e ter essa potência, né, que o Conviva tem. Perfeito, gente. Por favor, liguem câmeras, quero tirar uma foto com vocês. Eu quero agradecer aqui por vocês que ficaram essas 3 quintas-feiras, essas 3 tardes. E você que esteve aqui somente hoje também, muito obrigada. Quero dizer que vocês podem contar comigo nessas atualizações. De repente, se você mandou um áudio, uma mensagem e não ficou claro, eu posso te ligar, a gente pode marcar uma call. É claro que nem sempre é prontamente, né, Tati? Porque são 853 municípios e mais outras coisas, né? A Tati, que está aí no Brasil, sabe como que é muito corrido o nosso envolvimento com o trabalho, mas a gente pode marcar, e como eu vou estar lá em Araguari, eu posso também estar com você em algum momento, e vai ser um prazer para mim fazer isso, tá? Então, quem mais vai ligar a câmera? Eu quero agradecer a Sueli, Edilane por ter ligado a câmera, Vera, Luciana, Dalgisa, Regina, Verena. Quem mais vai ligar a câmera para a gente fazer aquela foto bonita e encerrar aqui o nosso encontro? Mais alguém? Eba, a Mari ligou também. Então, eu vou preparar aqui a nossa foto. Rosângela, obrigada, Rosângela, por ter ligado a câmera. Estou preparando. Cris avisou que está sem câmera. Então, Cris, que pena, mas sem problema, vai ficar aqui o registro da sua presença. Se você não registrou a lista de presença, eu vou pedir que você registre, tá bom? Então,
Mais alguém vai ligar a câmera? Vou tirar a foto. A Fabiane ligou. Obrigada, Fabiane. Então, vamos lá, vou tirar a foto. 1, 2, 3 e... Vou tirar 2, esperem, tá bom? 2, 3 e... Espera aí, tirar mais um para garantir o sorriso. 1, 2, 3 e... Gente, que felicidade! Nós encerramos nosso ciclo de conversa sobre atualização dos dados da Educacenso, mas a gente vai estar sempre junto falando de outros temas, de outras questões no Conviva. Tragam-me temas também para a gente fazer encontros técnicos e conversas. Eu estou disponível para a gente poder se alinhar nesse sentido. Tati, muito obrigada por essa parceria, muito obrigada pela colaboração, contribuição, participação.